acompanham hoje, né, hoje à noite, na nossa sexta oficina, palestra, né, como queiram chamar, a quarta-feira virtual, né, do MEL, aqui promovido pela FAASC, né? Então, é uma alegria muito grande, nós da EPAGRE, né, que damos todo o apoio aí para a FAASC. Nós não somos nada sem a FAASC, da mesma forma, né? Somos co-irmãos aí. E hoje, então, pessoal, né, a gente vai estar com a professora Ana Carolina, já vou apresentar ela. Eu me chamo Akla Schneider, né? Sou coordenador regional de apicultura e meliponicultura na EPAGRE aqui no Planalto Sul, tá? Região, eu estou em Bom Jardim da Serra, né? Apesar de ser uma das cidades mais frias, hoje está bem calor aqui, né? Acredito que tem lugar aí que deve estar fervendo. Peço que vocês deixem câmera, né, e áudio desligados. Nas oficinas anteriores o pessoal colaborou bastante, tá? As perguntas, pessoal, para professor serão feitas via chat, tá legal? Porque se a gente abrir áudio para todo mundo, aí vira uma bagunça, uma salada de fruta. E ao final que eu vou fazer essas perguntas, a gente vai filtrar as perguntas. Muitas perguntas já vão sendo respondidas, né, professor, ao longo da explanação, né? E hoje, então, só deixa eu citar rapidamente aqui, né? Então, essa é uma promoção conjunta da EPAGRE, FAASC, né, que é a Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores aqui de Santa Catarina, UFSC, né, FAESC, Senar e SEBRAE. Já falei sobre o chat ali, né? Vamos sempre nos manifestar no chat. Alguns vão respondendo, né? Tem uns sabichões aí que ajudam bastante, né? Apesar que hoje é um assunto mais de química, não são que entendem aí, né? Então, vamos começar apresentando, né? A professora pesquisadora Ana Carolina de Oliveira Costa, doutora, né, e professora do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFSC. Ela vai falar hoje conosco sobre quando o mel é considerado de qualidade e como identificar o mel falso, né? Não esqueçam de preencher a lista de presença, que eu vou estar colocando a toda hora aqui no chat, né? Porque lá na lista de presença vocês vão preencher e-mail, etc., né? Para a gente poder estar direcionando aí a gravação aqui da live e, oportunamente, também um PDF da apresentação da professora. Tá certo, pessoal? Então, de pronto, passo para ti, professora. Fique à vontade, toque ficha aí, tá bom? Tá bom. Então, obrigada. Boa noite a todos e todas. É um prazer, uma honra estar aqui falando sobre mel, né? Eu não vim para responder, já vou dar o spoiler, que eu não vim para responder a pergunta inicial. Eu vim mais para conversar com vocês sobre as possibilidades, sobre o que a gente tem hoje sobre, né, mel falso, quais são as maneiras de detectar e tentando fazer mais uma conversa mesmo com vocês. Eu vou colocar para apresentar e eu vou fechar minha câmera por causa da oscilação da internet. Além disso, eu vou pedir desculpas porque a minha voz está um pouco rouca, porque ninguém está conseguindo dar conta dessa mudança de temperatura. Se lá no Áquila tá calor, imagina aqui em Floripa. Então, eu vou começar apresentando para vocês. Um minutinho. Eu só vou precisar saber se vocês estão vendo a minha tela, porque eu não enxergo vocês. Sim, tá perfeito. Beleza. Então, vamos começar. Eu quis começar com esse slide que traz uma informação que talvez muitos de vocês saibam, talvez não, mas de que 1/3 do mel comercializado no mundo é adulterado ou
completamente falso. 1/3 é muita coisa. Se a gente for pensar em 1.772.000 toneladas produzidas no ano de 2021, por volta de quase 600.000 toneladas é mel falso. Então isso é um tema que precisa ser falado. Acho que tem várias questões ou vários fatos que levam a isso, e a intenção aqui também é, no final, trazer uma reflexão sobre esse cenário que a gente tem na apicultura. Então, né, o título que a FAASC me pediu foi Quando o mel é considerado de qualidade, como identificar mel falso. O Átila já me apresentou, né, eu sou professora do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, eu sou coordenadora do curso de graduação de Ciência e Tecnologia de Alimentos, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Avançadas em Produtos da Colmeia. Então, eu sou uma estudiosa do mel de melatos da Bracatinga, dos méis florais e dos méis de abelha sem ferrão. Sou secretária atual da Câmara Setorial da Apicultura e da Meliponicultura do Estado. E nas horas vagas a gente dorme, porque tem bastante coisa para fazer. Bom, eu trouxe alguns fatos, algumas reportagens relacionadas a apreensões que aconteceram no país ou que aconteceram nos últimos anos no Brasil. A gente vê o tempo inteiro, né? Essa situação de fraude em alimentos, que é uma questão que acontece não só com mel, mas com leite, com azeite. O mel é o terceiro produto mais fraudado no mundo inteiro. Então, é uma questão que levanta essa atenção, né, dos órgãos fiscalizadores e da comunidade científica, das entidades, do setor, né, como um todo, porque essa é uma prática que lesa todo mundo. Eu trouxe só algumas reportagens, né, algumas manchetes, trazendo ali adulterações de mel de todos os tipos possíveis, né, desde mistura com açúcar, alimentação indireta. Daqui a pouco a gente vai ver os tipos de adulteração que são comumente realizadas nos méis. Esse não é um caso só aqui, né, do país, obviamente, a gente tem uma questão mundial, como o primeiro slide mostrou para vocês. Então, a intenção é que a gente fale sobre isso nessa apresentação. Só para a gente conceituar, né, então, a fraude ou fraudes em alimentos é um termo, né, que vai abranger uma substituição intencional, adição, adulteração, falsificação de alimentos, ingredientes, embalagens, rotulagem, informações sobre produtos ou declarações falsas ou enganosas feitas sobre um determinado alimento, né? E como objetivo final, visando o ganho econômico. Só que isso pode trazer um impacto à saúde do consumidor. Então, a gente entende que, muitas vezes, que fraude, ou uma adulteração, ela compreende apenas o produto em si. Mas não. A embalagem, o rótulo, né, outras questões que estão além do alimento em si, estão relacionadas diretamente com as fraudes. E ela tem um tripé para que possa acontecer, né? Então, a gente tem ali a existência do consumidor, então a gente tem a disponibilidade de vítimas vulneráveis, né, que muitas vezes, ou que na maioria das vezes, desconhecem sobre determinados temas ou sobre aquela fraude. Inclusive, quem conhece, né, pode ser vítima de uma fraude. A deficiência de um controle rigoroso, rígido, né, de fiscalização, e, obviamente, a presença ou existência de pessoas que estão ali para fraudar os produtos. Então, a fraude em alimentos é uma questão extremamente desafiadora, porque primeiro que as legislações elas não avançam, né? Muitas vezes elas são desatualizadas. A gente vai falar sobre a legislação relacionada ao mel. Além disso, a gente tem
um avanço tecnológico dos métodos e dos meios de detecção, mas os métodos que estão lá nos regulamentos, nas legislações, já são métodos muitas vezes obsoletos, métodos clássicos, que são utilizados e recomendados por órgãos oficiais para detectar fraude. Porém, eles não são suficientemente eficientes para isso. Quem está fraudando, quem faz a fraude, quem adultera um produto, sabe muito bem o que está fazendo, conhece muito bem sobre o assunto. Então, realiza uma prática de maneira a deixar mínimos vestígios possíveis para as práticas clássicas, né, para as análises clássicas que a gente tem para a detecção de fraude em alimentos. E aqui eu estou falando especificamente do mel. Associado a esse tripé, e aí voltando aqui para o assunto mel, a gente tem uma legislação que tem aí 23 anos, né, praticamente 23 anos, vai completar mês que vem. E essa legislação, ela traz parâmetros de identidade e qualidade para mel. Lembrando que a gente tem uma legislação recente, né, relacionada à mel de abelha sem ferrão, mas aqui eu vou falar majoritariamente de méis de apis. Então, a gente tem, dentre os parâmetros de identidade e qualidade, um parâmetro que está relacionado à maturidade, que traz como identificadores, né, ou de qualidade ou da própria identidade dos méis, os açúcares. Então, os açúcares redutores, que são a glicose e a frutose, e a sacarose. A frutose e a glicose, ou os açúcares redutores, eles precisam estar no mínimo de 65 gramas por 100 gramas de mel. Já a sacarose, ela tem que estar no máximo 6 gramas por 100 gramas. E aí, a gente entende que a sacarose e os açúcares redutores são identificadores ou marcadores de maturidade do mel. Quanto menos maduro esse mel tá para ser colhido, maior a quantidade de sacarose. Depois a abelha vai, né, e utiliza suas enzimas e transforma essa sacarose em frutose e glicose. Por isso que a gente tem um mínimo para esses açúcares redutores e um máximo previsto para a sacarose. E é justamente aí que os fraudadores atuam, na quantidade de açúcares, principalmente dos méis, aos quais eles vão fraudar. E quais são as adulterações mais comuns que são observadas? De uma maneira geral, as adulterações, elas acontecem de forma direta, ou seja, quando existe a mistura, né, de ingredientes aquele mel, e aí aqui eu tô falando adulteração direta, e aí eu tô falando principalmente da adição de açúcares, né, e aí xaropes, e a gente tem dos mais variados xaropes. Xarope de cana-de-açúcar, xarope de milho, xarope de palma, xarope de beterraba, adição de polissacarídeos, xarope de amido de mandioca, amido de milho, acho que eu já falei. Então, assim, os fraudadores, eles estão sempre na frente, né? E aí eles adicionam xaropes, fazem misturas, né? Com o objetivo de aumentar o volume desse produto e, obviamente, do ganho econômico. Então, a gente tem a adulteração de forma indireta, que é pela alimentação das abelhas. Então, as abelhas são alimentadas. Claro que é uma prática permitida em épocas, né, de baixa florada, onde a alimentação é escassa, inverno, mas isso não é permitido para fins comerciais. Então, esse mel resultante da alimentação das abelhas, ele não pode ser comercializado. Mas é uma maneira de adulteração. E, além disso, a gente tem a mistura,
que é a mistura de méis de baixo valor com méis de alto valor, né, econômico. Então, um exemplo, mistura de mel de melato da Abracatinga com mel de eucalipto, que é o mel escuro, né, mistura de méis de baixo custo com méis de maior custo. Além disso, a gente tem outros tipos de adulterações, que seria por adição de água, adição de pólen, né, justamente para enganar aquela, né, ou para corrigir aquela adição direta de outros açúcares, rótulos falsos, rótulos clonados, selos de inspeção clonados, que isso é uma coisa muito comum. Então, a gente vai falar um pouquinho desses tipos de adulteração. Aqui eu trouxe para você, só para ilustrar, não quero entrar em detalhes, para que vocês tenham uma ideia dos tipos de adulteração que são realizadas nos méis, e a gente tem ali outros tipos de adulteração. Filtração inapropriada, tratamento com resinas, adição de pólen, como eu falei, tratamento térmico elevado, que vai causar muitas vezes a produção de 5-hidroximetilfurfural, a utilização de méis que ainda não estão maduros para serem colhidos, enfim, origem botânica. Então, né, a declaração de que o mel é monofloral, mas ele não é, existe mistura. Então, a gente tem ali vários tipos de adulterações. O que eu quero levantar aqui e destacar para vocês é justamente a adição dos açúcares, que é realizado como um meio de adulteração mais comum. E aí vem a grande questão, né? Como que eu faço para detectar fraude no mel a partir da adição de açúcares? É fácil, usa iodo. Não é bem assim. O iodo ele é específico para um tipo de adulteração por adição de açúcar ou xarope de glicose de milho. Porém, a adição de outros açúcares muitas vezes dificulta esse processo de detecção da fraude. E aí eu queria mostrar para vocês algo que talvez vocês já saibam, mas é uma estratégia de utilização de técnicas avançadas para detecção de fraude, que é por meio do carbono 13 e carbono 4. Então, essa classificação das plantas, ela está relacionada com a forma com que essas plantas fazem a fixação do CO2 para a produção de carboidratos. Ou seja, como que elas fazem a sua fotossíntese. Então, resumindo ou simplificando, né, as plantas que são consideradas C3, que são 85% das espécies que pertencem, né, existem 3 tipos, C3, C4 e um outro tipo de plantas que fazem a fotossíntese, mas que é mais para condições áridas. Mas 85% das plantas, das espécies, pertencem ao C3. Já uma quantidade muito menor pertencem a essa classificação como C4, que são justamente a cana-de-açúcar, o milho. Então, a gente consegue ver por meio do carbono, da razão isotópica, que é a proporção de carbono que tem naquele mel, se ele foi adulterado ou não. Existe uma proporção para a quantidade de carbono 13 e 4 nos méis. E quando a gente tem o 4, vamos dizer assim, maior quantidade, quer dizer que esse mel possivelmente foi adulterado por adição de xarope. Porém, são técnicas extremamente avançadas, que são caras, que exigem um preparo de amostra mais trabalhoso e que não é tão simples assim quanto parece. Mas para vocês entenderem ali também, ou perceberem, né, por exemplo, as C3, que são as mais utilizadas pelas abelhas, para o néctar, a gente tem ali a beterraba, que já está sendo utilizada como fonte de adulteração, porque ela é classificada como C3. Então, para vocês perceberem, como eu falei, que os fraudadores, quem faz adulteração, está sempre um pouco mais na frente, e quem está desenvolvendo os métodos analíticos ou quem está por trás das legislações, muitas vezes não consegue alcançar.
E aí a gente tem consequências muito importantes, né, dessas fraudes. Não é só a questão do prejuízo aos consumidores, né, quando ele ingere um produto de qualidade inferior, pagando a mesma coisa ou mais que um mel autêntico, ou os danos à reputação, perdas financeiras dos produtores de méis autênticos, que pagam muitas vezes, né, por essa concorrência desleal. A gente tem riscos seríssimos à saúde. Então, a gente pode ter ali presença de micro-organismos patogênicos, resíduos de pesticidas, méis que são adulterados, por exemplo, com xarope de arroz, eles possuem grande quantidade de arsênio. Então, a gente tem consequências que vão além da perda econômica, mas sim de riscos à saúde. E isso tem que ser levado em consideração. Aqui eu trouxe uma coisa que é um absurdo, né? Que é só para mostrar, porque isso aqui é um mel que não é um mel autêntico. Não sei se vocês já viram, o Aquila conhece, os apicultores conhecem, né? Que é um mel cultivado em laboratório. Uma empresa que desenvolveu um produto a partir de um estômago artificial, utilizando o néctar para produzir um mel, achando que é um, um grande, uma grande, uma grande pesquisa, sei lá, um grande lançamento que vai trazer um benefício para as abelhas. Na verdade, isso está muito além. A gente tem um manifesto dos apicultores em relação a esse produto, e isso aqui é considerado um produto que é uma adulteração, eu considero, pessoalmente. Então, é só para mostrar onde que se chega, né, com isso. E aí existem ações, né, de combate às fraudes em MEIs, e elas vêm tanto no âmbito internacional. Então a gente tem um programa antifraude da União Europeia que trata de ações que visam prevenir e combater fraude, não só em MEIs, mas outros tipos de alimentos que são importados, né, ou que são comercializados na União Europeia. E aí a gente tem, esse ano foi divulgado um estudo, os resultados, na verdade, de que cerca de 40% do mel que a União Europeia importa e consome, de 300, ele é adulterado. Das 320 amostras controladas em 16 Estados-membros da União Europeia, cerca de 46% são suspeitas de infringir as normas do bloco. Então, 40% do mel que a União Europeia consome é importado. A China, ela tem uma grande parcela nisso, então a gente sabe que a China é um maior exportador, produtor de mel, e também o maior fraudador. Depois, outros países, Turquia, Ucrânia, México, inclusive o Brasil. Méis, né, importados do Brasil também foram detectados como fraudados. Além disso, a gente tem uma outra organização de combate à fraude, que é uma organização sem fins lucrativos, formado por empresas e importadores que comercializam mel. São mais de 750 membros do mundo inteiro. Eles focam muito também nos méis chineses. É um sistema voluntário de auditoria. E aí eles fazem uma certificação do mel e dentro dos Estados Unidos. 40% do mel americano é certificado por essa organização. A gente tem também outro órgão, que é um coletivo internacional de pessoas e organizações, cujo interesse principal é deter as fraudes em MEIs. Eles utilizam mídia, dados científicos e promovem ações legais, e eles têm por objetivo criar um novo quadro regulatório de controle que impeça a comercialização de MEIs falsos. É um trabalho bastante importante também. Aqui no Brasil, a gente tem ações conjuntas, né, e dos órgãos de fiscalização.
Então, a gente tem vigilância sanitária, Anvisa. Aqui foi realizada uma operação de combate à fraude do mel, agora em março desse ano, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, onde foram coletados produtos de comércios varejistas e produzidos por empresas inspecionadas pelo CIF. E aí isso é um problema, porque 14,4% das amostras apresentaram algum tipo de adulteração. Por açúcar C4, lembrando lá, né, 85% das plantas produzem açúcar C3, C4 são aqueles adulterados. E 31,61% das análises físico-químicas apresentaram resultados não conformes, indicando principalmente aquecimento desses méis e as misturas, né, porque principalmente as enzimas não foram encontradas nesses 31, quase 32% dos méis que foram detectados como não conforme. Além disso, a gente tem ações da SIDASC, da própria EPAGRE, né, meios, canais de comunicação, a FAASC, que faz um trabalho bastante intenso, a Câmara Setorial de Apicultura e Meliponicultura de Santa Catarina, que possui no seu planejamento ações de combate à fraude, junto com grupos de trabalho, mas isso tudo requer muito esforço, né, uma ação conjunta de vários órgãos. E às vezes são ações que a gente também não consegue. A organização existe, né? Mas as ações, elas são muitas vezes morosas, porque a gente depende de muita gente para essas ações, principalmente da vigilância sanitária, estadual e municipal, para que elas consigam realizar essas operações e autuar essas empresas. Bom, enfim, o que a gente tem que observar? Porque, como que eu digo para vocês, né? Olha, não tem como a gente saber, na maioria das vezes, que aquele mel foi adulterado. Vocês perceberam que agora, eu falo para vocês que a embalagem, o rótulo do produto, é uma maneira de identificar. Então, a gente não pode comprar um produto sem inspeção. Eu entendo que muitas vezes a gente conhece um produtor que vende numa feira, que vende diretamente para o consumidor, que a gente conhece o trabalho, que entende que eles têm todo o cuidado, porém, a gente só consegue assegurar que aquele produto passou ou cumpre as normas higiênico-sanitárias se ele possui um selo de inspeção, que é aquele selo que está lá no rótulo do produto, que pode ser municipal, estadual ou federal. Além disso, a gente precisa verificar se os dados da empresa estão ali no produto, né, no rótulo, para que a gente entenda que esse produto tem uma procedência, tem uma rastreabilidade. Isso, a legislação de rotulagem já preconiza que os dados da empresa precisam estar no rótulo. Se a gente tem dúvida, liga para a empresa, tem que ter o contato. A aparência do mel, isso é o que é o mais difícil da gente conseguir perceber, né? Porque o mel, quando a gente compra dentro dessas condições, que são as recomendadas, né? A gente não consegue abrir aquele mel, a gente não consegue sentir o cheiro dele. Quando o mel ele é adulterado, a gente consegue muitas vezes sentir um cheiro de açúcar. Não sei, a gente vem fazendo um trabalho na Feira do Mel presencial, né, de conscientização e de mostrar esses produtos adulterados, e muitas vezes a gente consegue mostrar para as pessoas a diferença sensorial desses produtos. E ela é visível. Porém, quando a gente não tem, às vezes quando as misturas acontecem em proporções menores de açúcares, é mais difícil a gente perceber. E aí a gente olha ali no rótulo que a presença de qualquer ingrediente, além do mel, indica a presença de aditivos, o que não pode. O mel ele tem que ser puro, comercializado de forma pura. Bom, aí a gente tem, eu procurei e venho procurando ao longo dos tempos, porque sempre é uma questão, né, nas feiras presenciais, como que a gente detecta, como que é possível em casa fazer esse teste? Existem
diversos testes na internet, né, no YouTube principalmente. Ah, com papel, com pão, com fogo, com fósforo, misturar com água. Isso pode até, né, muitas vezes ou em alguns momentos, ser capaz de detectar uma fraude, mas não é 100% confiável. Nada disso é cientificamente comprovado. Esses testes mais caseiros. Então eu não posso dizer aqui para vocês que um teste desses vai resolver e vai dizer para vocês: "Olha, se ele passou nesse teste, quer dizer que você pode ingerir esse mel". O que a gente, tem, deixa só eu pausar aqui, e aí a gente tem um vídeo inclusive do laboratório, mas esse da MB é bem legal e tá inclusive na página da FASC, de como saber, né, se o meu mel é verdadeiro. Eu vou passar ele aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar o volume. Então, o que é feito aqui? É uma maneira de detectar se o mel é fraudado ou não, mas por meio da adição de xarope de amido, né. Então a gente tem, quando adiciona xarope de amido de milho, que passa por um aquecimento, a gente tem ali, uma sobra, né, de dextrinas, de amido. E aí uma maneira de fazer essa detecção é por meio do teste do Lugol, que é utilizando tintura de iodo, e aí é iodo 2%, que é vendido em farmácia, não é o Povidone, não é o iodo diluído, é um iodo concentrado lá que vende na farmácia, onde a gente mistura quantidades iguais de mel e coloca um pouco de água e coloca algumas gotas do iodo. Deixa eu voltar aqui só para voltar ali só na última parte do vídeo. Se mudar de cor, quer dizer que esse iodo reagiu com o amido. O amido, na presença do iodo, ele forma um complexo e esse complexo muda de cor, dependendo das características ali do amido e das dextrinas que sobram. Então a gente tem uma mudança na cor. E isso vai indicar, ali a gente está vendo, ó, que ele ficou mais escuro, se esse mel ele foi adicionado de xarope de glicose, de amido de milho. Então essa é uma maneira que é possível, mas não detecta todos os outros, né, aquelas outras, adulterações que eu mostrei para vocês. E aí como que a gente pode garantir a autenticidade e combater fraudes em MES? Considerando, né, que o Brasil é o 11º maior produtor de mel mundial, é o 5º maior exportador de mel, isso é um dado de 2022, né, a gente tem ali os dados de exportação de mel de 2020 e 2021, e a gente teve um pouco de queda em 2022, porque em 2020 e 2021, que foram as épocas foram os anos maiores de pandemia, a gente teve uma percepção do aumento do consumo de méis, né, porque as pessoas estavam em casa, tinha a questão da saúde, né, dos efeitos terapêuticos que muitas vezes os méis têm, e a gente teve ali um aumento do consumo e também, consequentemente, da exportação. Considerando, né, que o Brasil também exporta a maior parte do seu mel é exportado para os Estados Unidos, Alemanha e Canadá, e aí eu considero ali que no ano de 2022 a gente teve um ano par, que é um ano de mel de melato, então por isso também a quantidade alta, né, de mel exportado para a Alemanha. Então, considerando tudo isso, a gente precisa ter estratégias ou meios de garantir essa autenticidade. O que eu entendo prioritariamente é adquirir MEIs, né, de produtores locais, que tenham o seu selo de inspeção, que a gente conhece, que a gente tem um vínculo, né. A ciência está aí para ajudar, então a gente tem as análises, novos métodos sendo desenvolvidos a todo momento, a caracterização dos MEIs, ter um histórico, né, ter as características desses MEIs ao longo dos anos, para entender não só
as características físico-químicas que estão ali na legislação, mas todas as outras características intrínsecas daqueles MEIs. Ter a rastreabilidade, né, essa condição de rastreabilidade, histórico e rastreabilidade. Certificação, a gente viu ali que são exemplos fora do Brasil, mas as certificações, elas trazem uma valorização para o produto, elas asseguram uma qualidade, elas trazem um controle, né, para dentro do estabelecimento, valorizam, né, esse produto. As indicações geográficas, então a gente tem ali um exemplo que a gente que temos agora, recente, que é do mel de Meopa da Bracatinga, onde a gente está tendo uma notoriedade nacional e internacional, garante uma proteção de mercado, tem um estímulo, né, promove um estímulo à economia local, fortalece o setor. Além disso, a união dos esforços, né, entre entidades representativas, órgãos regulamentadores, atualização dos regulamentos. Isso precisa ser melhor trabalhado. A participação dos centros de pesquisa. Então, isso tudo, eu acredito que contribua, né, para a garantia da autenticidade dos MEIs. A gente não consegue utilizar apenas uma estratégia de atuação. São um conjunto de estratégias que vão trazer a garantia de qualidade e autenticidade desses MEIs. E aí eu estou falando mais aqui a nível do estado mesmo, de Santa Catarina. Então, para finalizar, eu trago algumas reflexões, né? Então, assim, a gente já sabe que os desafios, né, para a determinação da autenticidade, eles permanecem, eles são proporcionais à variedade dos MEIs que a gente tem disponíveis, e aí eu não estou falando só MEIs agora, né, de apis, mas também MEIs de abelha sem ferrão, que é um outro mundo de possibilidades. A aplicação de diferentes estratégias, como eu falei agora para vocês, estudos, né, que sejam voltados para o desenvolvimento de novos métodos, a revisão urgente da legislação atual, entender que essa legislação, ela foi baseada em recomendações internacionais, né, do Códex principalmente, e que a gente tem condições específicas dentro de dentro do Brasil principalmente. Isso, a exemplo do mel de Meopa da Bracatinga, por exemplo, que é um mel que é extremamente ácido, e que não foi considerado pela legislação, porque até então não se conhecia. Em 2000 não se tinha estudo sobre o assunto. Conhecer esses MEIs, né, então trazer esse histórico, a condição da certificação, como eu falei agora para vocês há pouco, o investimento em pesquisas, porque a gente precisa ter investimento para poder trabalhar. Mostrei para vocês ali que as fraudes são cada vez mais aperfeiçoadas, né, e as técnicas para detecção também são, e isso tudo tem custo. Ou seja, né, ninguém trabalha sozinho. Eu acho que eu trouxe muito mais reflexões a respeito do tema do que uma resposta, porque ela não existe. E eu acho que isso tudo tem que. Santa Catarina é um exemplo de organização do setor. A gente tem a Câmara Setorial também, que trabalha bastante em cima disso. Então, eu acho que o sucesso, né, da apicultura e da meliponicultura no estado a gente está colhendo frutos, né, de um longo trabalho que vem acontecendo e que ainda tem continuidade com diversas perspectivas. É isso. Queria agradecer mais uma vez, deixar meu contato e fico à disposição para responder as perguntas. Eu vou tirar aqui da apresentação para conseguir ver vocês e ficar mais fácil de interagir. Obrigada. A Aquila tá por aí? Ah, tá aí. É porque eu tô tem tanta janelinha. Nossa, Não, mas eu anotei aqui as perguntas. Eu anotei as perguntas para ler para ti. Vamos lá, pessoal. Então, vamos ler as perguntas aqui, rapidamente, né? Então, o Ricardo Strebe pergunta: gostaria de entender melhor o que seriam rótulos falsos. Ricardo, boa noite.
Os rótulos falsos, eles são rótulos clonados. A gente teve já mais de uma... o Cela trouxe lá no laboratório várias vezes. O pessoal clona CIF, aí a gente vai olhar o CIF de uma empresa ou que já fechou, ou uma empresa que trabalha com outro tipo de produto que não mel. Então, isso é bastante comum de acontecer. Esses são os rótulos falsos ou rótulos clonados, né? Certo. Tá, vamos lá. Aqui o Favo de Mel Apiário pergunta, eu até poderia responder, mas vou deixar para ti. O mel de melato é de baixo custo, é inferior? Não, ao contrário, o mel de melato é de alto custo. Ele é mais caro, né, que os méis florais. E agora sim, valor de mercado, acho que ele é não sei te dizer. Quem está aqui que pode nos ajudar, eu vi o Perão, o próprio Áquila, mas ele é um mel que tem um custo mais elevado. Só que ele é um mel ainda pouco conhecido. Agora, com a história da indicação geográfica, a gente está tendo mais notoriedade desse mel. Mas ele é um mel com várias características importantes, propriedades importantes. E quando a gente compara com outros méis florais. Eu não tô lendo, eu vou deixar para ti, tá, Aquila? Não, Não pode abri ficar minha... tranquila. Tá bom. Pode ficar tranquila. Aqui eu acho que já foi respondido na palestra. Na prática, o Fábio Braz pergunta, né? Para o cidadão, como podemos identificar a fraude? Aquela pessoa bem leiga, né? Como que ela, né, consegue saber? Então, Fábio, a primeira coisa, assim, saber 100% a gente não tem como saber. Não existe como saber sem uma análise laboratorial. Mas foi isso que eu falei, é o rótulo, é a procedência, é ter um selo da inspeção. E aí, assim, olhou o selo da inspeção, tá em dúvida, entra no Google e procura se é daquela empresa. Se tem as informações corretas ali, se está comprando num lugar que de confiança, né? Então, assim, a uma primeira vista, um primeiro momento, é a maneira que tem da gente saber de confiar no produto, né? Certo. Vamos lá. Sempre que aqueço o mel, ele produz hidroximetilfurfural? Nem sempre. Às vezes, eu vou dar um exemplo. Alguns méis de abelha sem ferrão, a gente aquece e ele não forma hidroximetilfurfural, ele é resistente. Porém, normalmente, méis de apis, eles acima de 60, 65 graus, ele produz hidroximetilfurfural. O hidroximetilfurfural, ele também é uma maneira de detectar fraude. Porque geralmente quem utiliza xarope aquece esse açúcar, né, e coloca um ácido para fazer para produzir ali a frutose e a glicose, e aí com esse aquecimento forma hidroximetilfurfural, e esse hidroximetilfurfural é transportado para o mel, né, que vai ser fraudado, se é uma mistura, enfim. Então ele geralmente vai estar acima da quantidade prevista na legislação. Porém, não tem como a gente detectar de forma caseira o hidroximetilfurfural. Mas, basicamente, respondendo a pergunta, a maioria dos méis produzem hidroximetilfurfural quando aquecidos. Uns em maior proporção, outros em menor. Tá, deixa eu... a Rizele pergunta, né? Falaram um pouco sobre falsificação dos méis de abelha sem ferrão, né? Já há estudos nesta área, pois além da falsificação, há também adição de mel de apis para render mais, visto o maior valor agregado desses produtos? Existe, e é um tema que a gente está estudando já. A gente tem um projeto que está começando, que a intenção é identificar, não é só, além da mistura, porque, claro, eu acho que a gente teve um avanço bem
significativo, porque Santa Catarina é um dos 6 estados da federação que tem legislação para mel de abelha sem ferrão. Até 2020 a gente não tinha. Então, foi um esforço importante ali da Mônica, da SIDASC, da Secretaria de Agricultura do Estado, onde nós tivemos várias conversas e foram utilizados estudos do nosso laboratório, porque é difícil existir um padrão para mel de abelha sem ferrão do Brasil inteiro. Então, o Ministério da Agricultura já desistiu, porque a gente tem uma diversidade muito grande. E aí, os estados foram criando essas legislações pontuais, de acordo com as espécies de cada um. E a gente participou desse trabalho junto com a Secretaria de Agricultura, com a SIDASC, e hoje a gente tem uma legislação para mel de abelha sem ferrão, uma NIR, né, que é uma norma daqui do estado. O que acontece é que não é só a mistura de mel de apis, mas também entre mel de abelha sem ferrão. Então, assim, é bem mais difícil. O que a gente está estudando agora é uma maneira de identificar a procedência, analisar o mel e incluir marcadores da espécie relacionada. Porque a gente tem muitas espécies no estado, então agora a gente está trabalhando em cima disso. Mas é um desafio imenso, imenso, maior do que o de apis, porque a gente está tratando de várias espécies. A maneira de detectar com o próprio mel de apis é possível da mesma forma que a gente detecta. A gente consegue fazer essa detecção pelos carbonos, mas é uma análise bem mais complicada. Bom, o pessoal aqui participando bastante, né? O José Dionísio falando que muitas vezes a fiscalização é precária, né? E ele cita aqui que num determinado aeroporto, um mel com nome Jataí no rótulo a 8 pila, né? Então, sem comentários, né? Impossível. E a Rizeli... Não é nem um problema da fiscalização, né? Desculpa, Aquila. É porque não tem gente suficiente para fiscalizar. É muita coisa. Não existe concurso, não tem tido concurso, não. É muito difícil, né? Eu não culpo os fiscais, né? Mas sim a falta deles para que consiga fazer essa fiscalização. Até o Thiago Sampaio brinca aqui, né? A certeza do mel verdadeiro só conhecendo o fornecedor. Mas é meio impossível isso, né, Thiago? O Ricardo novamente pergunta: as exigências para inspeção de bens são as mesmas para outros produtos de origem animal, como a carne? Qual o custo aproximado para um produtor conseguir comercializar o produto de forma correta? Então, custos não é comigo. Acho que tem várias pessoas que talvez possam responder. Mas existe uma norma recente, né, das questões higiênico-sanitárias, e tem toda uma questão de instalações, de como que esse fluxo de produção deve se dar, e obviamente, não é barato, né? E aí eu também não sei te responder. O que eu posso te responder é que é desleal com quem faz todo esse trabalho e age de maneira correta e está dentro do que a legislação pede, sabe? É muito desleal quem faz esse tipo de adulteração. E aí eu estou falando assim, inclusive, né, de quem vende sem selo, sem inspeção, que não tem todo esse cuidado, por mais que seja um produto de um produtor conhecido, da família, enfim. Quem está vendendo com a inspeção, com o selo, está totalmente dentro, né? Está cumprindo os padrões. Então, isso é uma outra questão também bastante importante. Desculpa não poder responder em relação aos custos. A Rizeli está nos ajudando aqui, né? Rizeli lá de Balneário Gaivota. E algumas perguntas, pessoal, os colegas vão respondendo ali, tá? Não vai dar para ler tudo também. Obrigada. Obrigado, Rizeli. O Josimar aqui, minha pergunta é, então, o mel que o pessoal passa pelo descristalizador seria um mel adulterado, então, pois ele é aquecido, coisa que o mel não deveria ser aquecido? Então,
é complexo, assim, porque ele tá o que que acontece? As pessoas elas têm não sei, culturalmente, acham que um mel hoje eu acho que isso está bem menor, assim, está bem menos, que o mel cristalizado ele, não é bom, não é de boa qualidade e pelo contrário, né. Apesar de que a gente já viu mel cristalizado falsificado também, mas tudo bem. Então, assim, o que acontece? Os produtores passam o mel por um aquecimento para tornar ele mais fluido, e isso não é proibido, né, contanto que no fim eu tenha as características, de identidade e qualidade dentro dos padrões. E esse aquecimento é permitido e totalmente compreensível. O que não se pode é aquecer a altas temperaturas, que vão trazer então a formação do hidróxido metilfurfural e outros compostos de degradação ali dos açúcares que vão ser prejudiciais ao organismo. Pessoal falando muito aqui, né? A Isis falou da questão da cristalização, que ela ganhou um mel de uma senhora alemã, né? E ele, um mel claro, e aí ele ficou bem branco, né? Aqui também nós temos, na minha região, um mel branco, que o pessoal fala que é da carne de vaca, da Cletra scabra. E ela pergunta, e ela fala que tem um gosto muito suave, acho que não é mel de verdade, né? É difícil responder isso, Isis, não sei, professora. Difícil responder, mas o mel que cristaliza ele, geralmente é um mel, é confiável, assim, pra cristalizar um mel falsificado tem que ter muito açúcar adicionado, muita sacarose. E a gente consegue perceber até no cheiro mesmo do mel. Então existem méis, né, brancos que cristalizam e que viram até parece uma manteiga, né. Inclusive é uma estratégia de venda de algumas empresas, então é difícil dizer, responder. Com esse calorão veio perguntas aqui, né? Com esses calorões aí, quase 50 graus, isso não afeta a qualidade do mel? Mesmo o agricultor trabalhando corretamente? Pode afetar, pode formar o hidróxido metilfurfural, mas é é difícil responder, né. É, na, Pode. na colmeia eu duvido muito, tá, pessoal? Porque a abelha tem a termorregulação ali, tá? Isso. Quando tá muito frio, elas vibram o abdômen para aquecer, né? Não o mel, as larvas em si. Porque muito antes de estragar o mel, tu vai ter a abelha morrendo de calor ali, né? Larvas, filhotes, né? Mas a abelha, ela traz a água de fora, né? E aí elas fazem essa água evaporar, diminuindo a temperatura interna, no caso. Agora, se é um mel na prateleira lá, aí vai estragar com certeza, né? Aí pode estragar. Ah, Exatamente. aqui é uma pergunta, não sei se é o foco agora, quem são as empresas certificadoras no Brasil para venda ao exterior? Esses são Não muitos. conheço. Não, depende, certificadora de produtos orgânicos, de méis orgânicos, né, que existem umas certificadoras, outros tipos de certificadoras não, eu desconheço. O Evaldo pergunta, fazendo-se a mistura de mel de várias floradas e de outras espécies de abelhas, é considerado mel falso? Eu acho que é. Desculpa, eu fui responder ali o e-mail e tá, daí a Bruna colocou obrigada, Bruna. Desculpa, Aquila, repete para mim, por favor. Se misturar mel de várias abelhas diferentes, se é mel falso, acho que não é o caso de ser falso, né? Não, depende de como ele está declarando no rótulo, né. Isso, exatamente. E assim, a legislação, ela preconiza que o mel seja a procedência dele esteja no rótulo e que ele tenha sido colhido naquele lugar ali. Então, assim, o que a gente sabe é que existe, né, essa assim, MEs de outros estados, enfim, mas aí é uma outra questão. É. O que a mistura, né, desde que a procedência esteja ali como mel multifloral, polifloral, enfim, silvestre, é ok. Que não pode dizer que é monofloral. E hoje tem uma situação complexa, né, porque antes era 45% de pólen. Agora o ministério está pedindo
que acima de 95, que é uma coisa impossível. Tem que deixar as abelhas presas às plantas e uma rede na volta para não deixar elas voarem para outro lado. Então, assim, tá cada vez mais difícil declarar um mel monofloral, né? Professora, eles estão perguntando aqui o teu e-mail. É ana.costa. Será que eu botei só Costa lá no... Acho que faltou um ponto no meio do... É Ana.costa? ana.costa. ana.costa@ufsc.com. Desculpa. O ponto .br, desculpa. Parei que eu vou anotar aqui. ana.costa. Queres digitar ali? Fica à vontade. Digitei. Tá, Eu beleza. vou colocar um outro e-mail aqui, que é o e-mail do Gmail. Porque a gente tem um sério problema nesse e-mail da UFSC. Dependendo se é Hotmail e dependendo não chega. Uhum. Vai pro spam. Então eu botei 2 aqui. Tá, vamos lá. O nosso amigo Martim Lascano, não vou nem tentar, é mexicano, né? Como detecto uma adulteração com melaça diluída em água? Mel diluído em água, né? Como que ele detecta isso? Ele, um dos parâmetros de identidade de qualidade da legislação é a umidade. Então, se esse mel for diluído com água, a gente consegue detectar no máximo 20%. É muito difícil que não seja detectado esse tipo de adulteração, mas pode acontecer também. Principalmente porque o mel de melato ele é um mel que tem uma umidade assim, baixa, ele é um mel mais viscoso, né? Então, mas geralmente a umidade, a determinação de umidade, que é por refratometria, vai me indicar que ele está acima dos 20%. Aqui tem uma pergunta que até eu faço questão de responder aqui. A professora pode complementar se quiser. Qual a sua opinião sobre a alimentação artificial para as abelhas? O José Fernando pergunta, né? Já observei apicultores diluírem açúcar em água e até mesmo farelo de soja como fonte de alimento no inverno. José Fernando, essas alimentações, elas já são testadas, tá? Pela pesquisa, a IPAGRE, ela orienta os apicultores a fazer isso, tá? Não há problema algum. Inclusive tem açúcares especiais para isso, que é o açúcar VHP, né? Enfim, nós temos boletins técnicos no site da IPAGRE ali ensinando como é que faz, mas a tua pergunta é se esse mel vai adulterar, se esse açúcar, essa alimentação vai adulterar, né, o mel colhido. Se você não fizer uma colheita de limpeza, em muitos casos, né, aí sim, você vai estar colhendo esse xarope que está lá dentro do favo. Daí vai ser problema, né? Mas normalmente aquele apicultor que está acostumado a alimentar, ele já sabe se a abelha comeu, se não comeu, ele faz revisões, né? Enfim, seria uma palestra à parte aqui, tá? Mas a princípio não dá problema se o apicultor souber fazer os manejos corretos, né? É isso. Aqui, não sei se tu quer complementar, mas Não, imagina. é mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Claro, assim, se tu pegar o professor Nodari da UFSC aqui, colega da Ana, né? Ele deu uma palestra, eu não lembro acho que foi no Congresso de Belo Horizonte, há muitos anos atrás, né? A questão, eu não vi ninguém perguntar aqui sobre, por exemplo, os transgênicos, né? Os transgênicos têm sido, acho que tem alguém com o microfone, deixa eu ver aqui. Deu? Consegui se apagar ali. A questão dos transgênicos, pessoal, tá? Já foi abordado pelo professor Nodari, na questão do milho, principalmente, né? Enfim, é problema, tá? A abelha, vamos entender o seguinte, a abelha ela vai usar o pólen como proteína e são pólens de várias espécies de plantas que vão ter aminoácidos diferentes, né? Claro que a soja daí não vai ter todos esses aminoácidos, obviamente. A gente tem que lembrar que a alimentação para abelhas é um socorro para elas não morrerem ou um arranque para elas se desenvolverem.
né? Claro, não é alimentação perfeita? Claro que não, né? Porque se você pegar pólen para dar de alimento para abelha, se torna muito caro, é inviável, né? Aí, claro, o pessoal desenvolveu esses aminoácidos líquidos, né? Que tem várias marcas aí. O Equilibrium é um deles, né? Tem que ter muito cuidado, não manipular isso, não exagerar muito, tal, né? Mas, enfim, como eu disse, é uma palestra à parte, tá? E a questão do pólen também, ela preocupa essa questão dos transgênicos aí, mas fazer o quê, né? Uma questão mundial. O maior problema que eu acho são, mais do que os transgênicos, que, né, são os agrotóxicos, né? Justo. Isso que é A Cidasc, pessoal, faz um trabalho muito interessante aqui em Santa Catarina. Eu sei que nem todos são de Santa Catarina, mas os órgãos de fiscalização, não de inspeção, de fiscalização, tá? Eles pedem que os apicultores cadastrem suas colmeias desses órgãos, tá? Porque daí, se tem um problema com agrotóxico, uma mortandade por fome, que acontece muito, o pessoal não alimenta, a abelha faz canibalismo, né, e tal. Então, o próprio transporte de colmeias de um lado para outro, que tem que ter a guia de transporte animal, né, tudo isso aí evita uma série de problemas. E a Cidasc deu um problema de agrotóxico, como aconteceu há uns 2 anos ali na região de Canoinhas, né, a Cidasc vai lá, recolhe, manda para São Paulo, para um laboratório especializado. É uma análise caríssima, tá? Mas se tu não tem esse apiário cadastrado lá, daí fica difícil realmente, né? Você controlar. O fipronil, que é o maior problema, né, professora? Que é utilizado para matar formiga em casa, né? Pulga, antigamente a gente usava aquela latinha. É fipronil aquilo ali, tá? E foi proibido em Santa Catarina para uso em lavouras, né? Então, na soja, hoje em Santa Catarina é proibido, né? Porque ela foi um tem... avanço enorme, né? Exatamente, né? Bom, vamos lá. Já passou uns 5 minutinhos, vou ler mais umas 2 perguntinhas, tá, pessoal? Mas está no final já. A formação do HMF se dá a partir dos 60 graus ou já inicia a partir dos 45? Pergunta a Gislaine Pastorio. Ela, acima de 60, porque a legislação, na verdade, é antiga. A atual, agora que mudou, ela não traz essas. Tem os. Existia na legislação antiga, que eu acho que era de 89, alguns binômios assim de tempo e temperatura para aquecimento do mel que era permitido. Então, assim, até lembrei disso agora, porque realmente era permitido. E aí trazia temperaturas, vamos dizer assim, vou dar um exemplo, 60 e tantos graus por, sei lá, 30 segundos. Estou dando um exemplo assim, ou 40 graus por 5 minutos. Aí trazia uma tabela. Assim. Então, às vezes, nem sempre, depende do tempo, depende da condição do produto, depende da quantidade de água, depende da acidez dele. São uma série de fatores, é um ambiente que está, né, propício, mais ou menos propício à formação da HMF. Então, assim, como eu falei, a gente já colocou mel de abelha sem ferrão a 120 graus na estufa durante 1, 2 horas e não formou HMF, não mudou. Então depende da quantidade, das características físico-químicas daquele mel. Então é difícil eu te afirmar que acima de 60 ou acima de 40 já vai formar. Certo. Estamos na finaleira aí, pessoal, tá? Enfim, deixa eu ler aqui no próprio chat, né? Que tem umas últimas aqui. A Rizele aqui dando uma aula maravilhosa, né? Respondendo a galera aqui, né? Gisele tá. Tá afiada, Obrigada, né? Gisele, tá assistente. Deixa eu ver aqui. O pessoal perguntou, baixa temperatura se cristaliza. Depende, pessoal, entendam o seguinte, a cristalização, ela depende da frutose, tá? E da glicose, tá bom? Então, eu acho que se tem mais frutose, cristaliza mais, né, professor? É isso, né? Isso, isso.
Então, tem méis, por exemplo, lá do centro-oeste do Brasil, que são de cipós, por exemplo, né? Que tem muito pouca frutose. E aí dificilmente vão cristalizar, né? E lembrando, o mel verdadeiro é aquele mel, em geral, que cristaliza, né? E a temperatura dá muita diferença. Eu colho o mel aqui em São Joaquim, né? O meu pai leva uma parte para vender em Florianópolis, né? Professor Lineu. Lá demora um monte para cristalizar, 3, 4 meses. Aqui em 3 semanas cristaliza. A diferença é de 10, 11 graus, né? Mas à noite aumenta, chega a dar 15 graus de diferença na amplitude. Então dá muita diferença mesmo, né? Outra coisa que cristaliza muito, pessoal, é tu pegar um mel que não está cristalizado e colocar num recipiente que tem resto de mel cristalizado. Aqueles cristais, eles vão acelerar a cristalização, né? E sempre o mel descristalizado, na indústria, certificado, obviamente, é uma descristalização muito lenta, de 24, 48 horas, para você não estragar o mel, afetar ali as propriedades, etc., né? Vamos deixar claro isso, né? Então, o banho-maria no fogão de casa, tu tá acabando com o mel, né? Com certeza, né? E tem gente que coloca no micro-ondas. Nossa, o meu Aí, vizinho ali, o Braga, que é químico, não sei se tu conhece o Braga ali da Química. Ele sim, o Braga foi vizinho do pai na Carvoeira ali. E ele deu uma aula para o pai sobre o micro-ondas no mel, que chega a 800 graus, é um troço imagina. no núcleo do mel, na bolota de mel ali, né? Bem do núcleo, chega a 800 graus, amigo. Né? Então, o Braga, Deus livre, né? Inclusive, saiu a lista dos 30 a mais aí da UFSC, que ele estava no meio ali, né? É. Ele, o Guerra, né? Essa galera aí. Bom ter sido aluno dessa turma aí, toda aí, né? Professor, acho que é isso, né? O pessoal fazendo muita troca aqui no chat, uns respondendo os outros aqui, né? Utilizem aí o e-mail da professora, tá? Vou anotar de novo aqui. Tá bom? Pessoal, Queria... fiquei bem feliz. A Tânia falando que eu sou um fenômeno. Não sou nada, Tânia. São só 23 anos de apicultura, 21 de formado, né? E muita experiência. A gente aprende muito com o apicultor, sabe? O apicultor é o maior professor, eu digo assim, né? É uma troca, né? Eu sempre digo, a gente leva um balde vazio e o apicultor outro, um enche o balde do outro, né? É muito legal. Uma troca muito bacana. Professora, queres fazer as tuas considerações finais? Fica à vontade. Eu quero só agradecer, fico à disposição. Fiquei bem feliz com a quantidade de gente. Espero ter, né, trazido algumas reflexões para vocês. E obrigada, Átila. Valeu. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado, Raul, pelo apoio aí nos bastidores, né? O Raul Obrigada, da FAASC. Valeu, Carol, também, da FAASC aí, todo mundo, né? E não esqueça, temos mais 2 aí, palestrinhas, né, pela frente aí. Só relembrando aqui, né, Mel na Culinária, dia 26, mesmo horário, com a Cláudia Oliveira. E também teremos elaboração de pomada natural de ação cicatrizante e anti-inflamatória, utilizando cera mista e própolis de abelha jataí, com a Tiandra, né? A Meliponário Rainha do Sul, Rio Grande do Sul. Tá bom, gente? Muitos que já saíram da live aí, obrigado, show de bola. Obrigada. E é isso aí. Abraço Um abraço. E bom dia a todos. Valeu, Abração, professora. Tchau, tchau, tchau. tchau.